Olá pessoal, sou a professora Juscelane, votada na COMAT, Coordenação da Matemática do campus da UTFPR de Toledo, e hoje começam nossos estudos sobre a integração. Inicialmente vamos ver a integral indefinida, integração indireta e algumas técnicas iniciais de integração, e depois a gente vai passar já para a integral definida, o cálculo de área, e depois, mais tarde, a gente volta novamente para outras técnicas de integração e integrais impróprias, cálculo de volume, por exemplo. Então, vamos focar na integral indefinida. Conhecida de vocês, a derivada foi motivada com a preocupação no sentido de determinar o coeficiente angular de uma reta tangente ao gráfico de uma equação e também da definição de derivada. E o processo para se obter uma função a partir de sua derivada é chamado de antiderivação ou integração indefinida. Então, vejam aí que nós temos dois processos. O primeiro é a derivada, que vocês já conhecem, e agora o processo de obter, a partir da derivada, uma função. Ou seja, a gente vai fazer a operação inversa, a antiderivação ou integração indefinida, ou também primitiva. Então, a gente vai focar nos conceitos e propriedades relativos agora à integral indefinida e mais tarde sobre a integral definida e o cálculo de áreas. Como a gente falou a recém, né, a adição é a operação inversa da subtração, já é conhecida da gente, multiplicação, operação inversa da divisão, potenciação da radiciação. Então, nós temos também que a integral indefinida é a operação inversa da diferenciação, ou conhecida também de vocês, a derivada. A primeira definição, ela já faz essa relação. Veja que estamos falando de primitiva, né? E essa primitiva já faz a relação ali com a derivada. Veja que eu não estou usando o sinal de integração, estou usando apenas a notação de derivada, que é algo que vocês já conhecem, portanto, essa definição vai se tornar muito familiar. Uma função f maiúsculo de x é chamada uma antiderivada ou primitiva da função f de x minúsculo em um intervalo i, se para todo x pertencente a esse intervalo nós temos que a derivada da f maiúsculo é igual a f minúsculo. Então, veja só, não falei nada sobre sinal de integração, eu estou utilizando somente a derivada. Então, se eu derivar uma função e obter uma f, significa que essa f maiúsculo que eu derivei é a primitiva da minha função f minúsculo de x. A notação f que eu estou utilizando aqui, ela não necessita necessariamente, né, ela não precisa necessariamente ser f. Você pode usar G, H, outra letra que você quiser. Só a gente presta atenção por ser letra maiúscula. A primitiva, aqui nas definições e propriedades, a gente vai tentar utilizar a letra maiúscula para diferenciar a primitiva e a função. É a f, né, e a sua primitiva, que é f maiúscula, certo? Então, o primeiro exemplo que nós vamos trabalhar aqui, vocês vão perceber que são coisas que a gente conhece, tá? Estabelecer a primitiva das funções a partir dos teoremas relativos às derivadas. Então, veja, antes nós tínhamos, na derivada, dada uma função, a gente produzia a f', a gente aplicava as técnicas de derivação e produzia a f'. Agora, dada uma f, a gente vai produzir uma f maiúsculo tal que, quando eu derivo essa f maiúsculo, eu vou obter exatamente a minha f que foi dada no exercício. Então, o exercício 1.1 aqui, ele está me dizendo, está fazendo a seguinte questionamento. Nós estamos buscando uma função cuja derivada é 2x. Ou seja, quem é que você precisa derivar para obter essa função 2x? Essa função que você deriva e o resultado fornece 2x, na verdade é primitiva, e é o que nós vamos chamar de f de x maiúsculo. E por que você sabe isso? Porque você sabe derivada. Então, se você pegar a função x ao quadrado e derivar, a derivada de x ao quadrado, pela regra da potência lá da derivada, você sabe que é 2x. Portanto, x ao quadrado é a primitiva de 2x, porque quando você deriva x ao quadrado, o resultado é 2x. Outro exemplo, eu quero a primitiva de e na x. Bom, quem que é a primitiva de e na x? É a função que você deriva e o resultado é o e na x, né?
E quem que faz isso de acordo com o que a gente conhece de derivada? É a própria função exponencial, né? Que é e na x vezes o ln da base. Só que o ln da base, a base é e, então vai ficar ln de e, que é 1, portanto é o próprio e na x. Então o e na x é a derivada de e na x e também, consequentemente, é a primitiva, porque se é a operação inversa, é claro que tem que ser o mesmo elemento. Qual é a função cuja derivada é 1 sobre x? Ou seja, quem é que você deriva para obter 1 sobre o argumento? 1 sobre o argumento, nós sabemos que é a derivada de ln de x, né? 1 sobre o argumento vezes a derivada do argumento. Mas quando nós derivamos o argumento, né, a derivada de x em relação a x, é 1. Então, vai ficar 1 sobre x vezes 1, que vai ficar 1 sobre x. Então, a primitiva da função 1 sobre x é ln de x, porque quando você deriva ln de x em relação a x, você vai obter 1 sobre x. Então, no exemplo 1.1, nós vimos que f de x igual a x ao quadrado é a antiderivada de 2x. Perceba que não é a única. X ao quadrado mais 5 também é a antiderivada de 2x. E não só essa, tem mais. X ao quadrado menos 10 também é a antiderivada de 2x. Porque se você pegar todas essas funções aqui, x ao quadrado mais 5, x ao quadrado menos 10, e você derivar, né? Pela regra de derivação, a derivada da soma é a soma das derivadas, a derivada da subtração é a subtração das derivadas. Você vai ficar com a derivada de x ao quadrado menos a derivada de 10. A derivada de x ao quadrado é 2x, a derivada de menos 10 é zero. A derivada de uma função constante é zero, você viu essa propriedade lá na parte de derivação. Então, veja que não é uma única função que é a primitiva de 2x. E isso está te dando uma certa ideia. Bom, como assim não é só uma função que é a primitiva de 2x, né? Então, o que a gente pode notar é que existem várias antiderivadas da função f de x. Mas veja que eu coloquei aqui 3 exemplos, mas existem quantas, né? Por quantos valores eu posso substituir aqui? Né? Você vai perceber que você pode colocar qualquer valor, porque a derivada aqui de uma constante é zero, e, portanto, você tem infinitas antiderivadas da função 2x. E é o que nós chamamos de família. Então, quando nós vamos calcular a antiderivada de uma função, na verdade, nós estamos encontrando uma família de funções. São infinitas funções que são as antiderivadas daquela função, no caso do exemplo aqui é 2x. E aí você pode estender esse mesmo raciocínio para os outros exercícios, tá? Para os outros exemplos ali 1.2 e 1.3. Então, quando a gente diz que é uma família, a gente representa essa família, né, considerando todos os valores ali pertencentes aos reais, ao conjunto dos reais, né? E nesse caso aí nós representamos pelo número c. Então, x ao quadrado mais x é a primitiva ou a antiderivada de f de x igual a 2x, e c pertencente aos reais. Porque se você derivar essa função aqui, independente de quem for a constante, a derivada dessa constante é zero, a derivada de x ao quadrado é 2x, e você tem então a derivada dessa função e a primitiva dela, que é uma família de funções. Importante, a próxima proposição, ela tenta resumir um pouco do que foi feito acima, né? A proposição mostra que a diferença entre duas primitivas de uma função é uma constante. É claro, né? Vejam que aqui você tem mais 5, menos 10, aqui você tinha mais 0, né? Então, o que vai definir, o que vai diferenciar primitivas da mesma função é somente uma constante, mas aí vamos colocar isso na forma de proposição. Então, seja f de x uma primitiva da f minúscula. Então, se c é uma constante qualquer, a função g, que é formada pela f mais a constante, também é uma primitiva de f de x minúsculo. Então, eu tenho que f maiúsculo é a primitiva da f, e eu estou criando uma outra primitiva, que é a g. Quem que é essa g? É a soma de uma outra primitiva mais uma constante, né? A demonstração
é bem simples, né? Basta você calcular a derivada da g e verificar que a derivada da g também produz a f minúsculo, né? E a f minúsculo a gente já sabe que é a derivada da f maiúsculo, né? Então, vejam que basta eu derivar a g na forma que foi colocada aqui. Então, a derivada de g é a derivada de f mais c. A derivada de f maiúsculo, a gente sabe que é f minúsculo, porque f maiúsculo é a primitiva da f, né? E a derivada da constante é zero. Portanto, a derivada de g' é a f. Ou seja, a derivada de g é a f, e a g, então, também é uma primitiva da função f. E a única diferença entre as duas é essa constante g. Então, vamos fazer um exemplo só para entender, né, essa proposição. Então, eu peguei a primitiva e na x mais 5, da função e na x, e também peguei ali uma g, que é a própria f menos uma constante, né? Então, veja, eu cheguei aqui e fiz a substituição. Ó, quando eu preciso derivar a g para verificar que ela vai me fornecer a f minúsculo, né? Tem que chegar nessa verificação. Mas quem que é a minha g? É a f maiúsculo menos 10. Eu vou substituir aqui. Só que quem que é a minha f maiúsculo? E na x mais 5. Você vem e faz a substituição, né? Você vai ficar com e na x menos 5, né? A derivada de e na x é o próprio e na x. E a derivada de menos 5 vai ficar zero, que vai produzir a própria f' maiúsculo, né? Mais zero, que é a própria f minúsculo, né? Ou seja, a g é a primitiva da f e a f também, f maiúsculo também é a primitiva da f, e elas diferem somente por uma constante. A próxima proposição, ela resgata a propriedade. A derivada de uma constante é zero, e isso é bem conhecido de vocês, né? Não é difícil de demonstrar isso aqui lá na parte de derivação, né? Você demonstra facilmente que a derivada de uma constante é zero, basta você pegar a definição de derivada, né? E aí você consegue fazer isso tranquilamente. Como não é assunto neste momento, né? Vocês podem revisar isso um pouco mais tarde. Então, a proposição 2 diz que se f' se anula em todos os pontos de um intervalo, então ela é constante. E essa demonstração, a gente consegue entender ela utilizando o teorema do valor médio. Que o teorema do valor médio, o que ele diz? Ele afirma que se uma função f é contínua no intervalo fechado e diferenciável no intervalo aberto, então existe um ponto z no intervalo, tal que a derivada nesse ponto é igual à taxa de variação média da função nesse intervalo, que é o que está descrito aqui. Ó. Bom, como é que a gente prova isso? A gente pega o teorema do valor médio, a gente sabe que f' de z se anula, no caso a gente substituiu x por z, a gente sabe que isso aqui então vai se tornar igual a zero, ele está dizendo aqui na hipótese da proposição. Então, isso aqui é igual a zero, se é igual a zero, isso aqui, desde que o x seja diferente de y, né, como está descrito aqui no enunciado da proposição, passa para lá multiplicando, né, a operação inversa da divisão é a multiplicação, e a gente vai ficar então só com f de y menos f de x igual a zero. Então, a operação inversa da subtração é a soma, eu passo lá para o outro lado, com a operação inversa, f de y é igual a f de x, sendo que o x era menor do que o y, né? Então, se isso acontece, é porque ela é uma função constante. Então, você recuperou, né? Se a derivada se anula, então ela é constante. E é isso que a gente verificou aqui, que a função é constante, né? Você pegou dois pontos distintos e você obteve o mesmo valor para a função. A próxima proposição relata que duas primitivas de uma mesma função diferem apenas por uma constante. Então, veja que interessante. Se f e g maiúsculos são as duas, né, primitivas da função f minúsculo, então existe uma constante c tal que a diferença das duas é essa constante. Né? Sempre você consegue essa constante. Né, e essa constante aqui pertence aos reais. E isso acontece para todo x dentro do intervalo que nós estamos considerando. Bom, a demonstração também não é difícil, né? Seja h a diferença das duas funções, né? Eu só denominei
por outro nome, peguei a diferença das duas funções aqui e chamei isso de h. Bom, eu sei que a f e a g são primitivas da f minúsculo. Então, a gente tem que, quando derivar a f maiúsculo e derivar a g maiúsculo, a gente vai obter a f minúsculo, porque a f maiúsculo e a g maiúsculo são primitivas da f minúsculo. Portanto, eu vou pegar, eu tenho que mostrar que quando eu derivo isso aqui, vai dar zero, porque a diferença é uma constante, né? Então, eu vou derivar h, a derivada da subtração é a subtração das derivadas, eu vou derivar cada uma delas. Como as duas são primitivas da f, a derivada da g e a derivada da f vão produzir a f, né, nos dois casos. Portanto, vai ficar f menos f, que é igual a zero. Certo? Pela proposição 2, existe uma constante c, a proposição 2 é aquela que envolveu o teorema do valor médio, tal que h de x é igual a essa constante, para todo x pertencente a i. Então, quando isso aqui acontece, né, a gente está utilizando a proposição 2 pelo fato de que a derivada de h é igual a zero. Se a derivada de h é igual a zero, então, a gente pode pegar a partir da proposição 2 que existe uma constante, né? Veja aqui, ó. Isso que está dizendo, ó. Só que nós não temos esse lado aqui, temos essa parte aqui, ó. Então, significa se h derivada é igual a zero, então existe essa constante. Logo, né, para todo x, a gente tem que a diferença entre as duas é exatamente essa constante, porque a diferença entre as duas foi o que eu chamei de h aqui em cima. Ó. Então, a diferença entre elas é apenas a constante pela proposição 2 ali que utiliza o teorema do valor médio. Então, um exemplo, para ilustrar, né, a proposição 3. Eu tenho uma f maiúscula e uma g maiúscula. As duas são primitivas da função cosseno x, né? Que quando você deriva seno x mais 5 e seno x mais 10, independente de quem você está somando ou subtraindo aqui, sendo constante, né, a derivada sempre vai fornecer o cosseno x. Então, veja que quando eu faço a diferença das duas, a diferença é 5. É claro que isso aqui é só um exemplo, né? O que generaliza é a proposição. Esse exemplo aqui é bem interessante porque ele trata sobre várias derivadas que vocês já têm a noção aí quando vir a parte de derivação. Então, a gente vai construir a primitiva, vai construir a antiderivada a partir dos conhecimentos das derivadas que vocês já fizeram. Considerando a primitiva de uma função, considerando que a primitiva de uma função é a operação inversa da derivada, obtém as primitivas de cada um dos itens que segue. Então, isso aqui já tínhamos falado antes, né? Quem é que você deriva cujo resultado é 1 sobre x? É ln. Quem é que você deriva cujo resultado é 1 sobre x ao quadrado mais 1? A função arco tangente. A derivada do arco tangente fornece o elemento que está aqui. Ó. Então, do mesmo jeito que eu fiz aqui em cima, ó, você pode completar aqui no exercício, tá? Pois a derivada do arco tangente vai fornecer 1 sobre x quadrado mais 1. A derivada da cotangente vai produzir menos a cossecante ao quadrado, porque a integral, vocês vão ver que a integral vai fornecer esse elemento que está aqui. Neste momento, a gente sabe que a gente não aprendeu nenhuma técnica de integração, mas a gente sabe derivar. Então, eu sei que a derivada da cotangente é cossecante ao quadrado. Portanto, a cotangente é a primitiva dessa função que está aqui. Do mesmo modo para a cossecante, do mesmo modo para a tangente, a gente sabe que a derivada da tangente é secante ao quadrado. Portanto, a tangente é a primitiva. Veja que eu estou voltando, eu estou lembrando das derivadas para calcular as primitivas. Então, como eu sei que a derivada da tangente é secante ao quadrado, né, a primitiva da secante ao quadrado é a tangente. E também temos aqui para o arco seno e para o arco cosseno. Geralmente a gente usa essas principais, né, arco seno, arco cosseno e arco tangente. São as principais aí que é importante você saber. Agora sim, vejam a próxima definição. Ó, agora temos o símbolo de integral. Sabendo então, né, dessa operação inversa, vejam que por que eu ter mencionado lá no início sobre a operação inversa?
É o que nós estamos fazendo até o momento. A gente está lembrando das derivadas, né, para poder utilizar essa ferramenta e fazer a operação inversa. Mas a gente não pode fazer isso o tempo inteiro, né? A gente não pode ficar tentando adivinhar. Existem as integrais diretas, que é o que nós estamos fazendo aqui. E aí sim, você consegue, por meio dos conceitos de derivada, calcular as integrais. Mas mais adiante vocês vão ver que a gente precisa de mais do que isso. A gente precisa, do mesmo jeito das derivadas, a gente precisa de técnicas de integração. Então vamos para a definição. Seja f maiúsculo uma primitiva de f, a expressão f maiúsculo mais c é chamada de integral indefinida da função f e é denotada por. Então, a integral de f de x dx produz a f maiúsculo mais c. Então, esse símbolo aqui é o sinal de integração. A f é o integrando, né? É o integrando e aí f de x dx é o integrado. Vejam só, o que nós precisamos compreender aqui é que agora nós estamos relacionando a f de x com a f maiúsculo por meio, né, do símbolo de integração. Até o momento, né, até antes da definição 2, nós fazíamos isso utilizando apenas a derivada. A gente vai continuar utilizando os conceitos e propriedades de derivada, mas agora a gente vai fazer isso com o símbolo de integral. Então, o processo que permite determinar a integral indefinida de uma função é o que nós chamamos de integração. O termo dx que aparece no integrando identifica a variável de integração. Depois, lá na integral definida, a gente vai ver que isso representa muito mais, né? Representa a base de um retângulo que a gente usa para calcular a área de qualquer região plana. Então, a integral de f de x dx representa uma família de antiderivadas, né? E aí nós já compreendemos isso, que não é uma única função que você deriva que produz a f. É uma família de funções que faz isso. Então, utilizando a notação de integração indefinida e os teoremas de derivada, né? Já preenchi o quadro aqui para vocês, essa é uma tabela bem interessante. Do lado esquerdo aqui, ela está fornecendo a derivada de algumas funções. Quais funções? Seno, cosseno, tangente, secante, cotangente, cossecante. A derivada de todas as funções trigonométricas. A derivada ali da regra da potência. A derivada de x, né, que já que também, na verdade, é a regra da potência. E do outro lado, do lado direito, então, a gente está calculando as integrais. Bom, se você sabe que a derivada do cosseno é menos o seno, então a integral do menos seno tem que fornecer o cosseno. Então, essas integrais aqui, todas as outras que nós verificamos anteriormente, é o que nós chamamos de integração direta. Por quê? Porque vem todas do processo de derivação. Já conhecíamos do processo de derivação. Então, olhem essas informações aqui com um pouquinho mais de calma e lembrem-se das derivadas. Então, o processo de integração exige muita intuição, pois conhecendo apenas a derivada de uma função qualquer, né, nós queremos descobrir a primitiva. As integrais dos exemplos vistos até o momento são ditas integrais diretas, pois são obtidas a partir do conhecimento de derivadas. Então, deem uma olhada com mais tempo nessa tabela aqui, lembrem-se aí dessas derivadas aí lá das regras de derivação, tá? Todas essas derivadas aqui, vocês provavelmente fizeram a demonstração lá na parte de derivada. Por que a derivada do seno é o cosseno? Por que a derivada do cosseno é menos o seno? Né? Isso aqui você faz tudo por definição, né? Não é difícil fazer essas demonstraçõezinhas aqui, tá? Então, você sabe por que, né, que a derivada da cotangente é menos a cossecante ao quadrado, tá? Então, você já provou isso. Você não precisa provar o contrário. Ah, prof, por que a integral da menos cossecante ao quadrado é a cotangente? Não, eu não preciso demonstrar isso aqui, porque lá nas derivadas você já demonstrou isso aqui. É só o processo inverso, ok? Propriedades muito importantes, né? Existem algumas propriedades lá das derivadas e você pode se perguntar, bom, a derivada da soma é a soma das derivadas? Sim. A derivada de uma constante que multiplica uma função, basta eu puxar a constante para frente e calcular a derivada da função? A derivada da subtração é a subtração das derivadas?
A derivada da multiplicação é a multiplicação das derivadas? Não, existe uma regra do produto. A derivada do quociente é o quociente das derivadas? Não, existe a regra do quociente. A derivada de uma função composta, a regra da cadeia. Então, existem várias propriedades lá das derivações que nós vamos ter que fazer o processo inverso agora na integração. Então, essas três propriedades são as que se repetem da derivada, né? A constante vezes uma função, você só puxa a constante para frente do sinal de integração. A integral da soma é a soma das integrais, perdão, aqui eu esqueci do parênteses, tá? Tem que ter um parênteses aqui quando é soma e subtração, é a soma das integrais, e o mesmo acontece para a subtração. Então, agora vem aqui uma série de integrais, né? A integral de x na quarta. Você pode, se você tem dificuldade ainda de compreender, você pode voltar para a tabelinha e entender. Veja, a derivada de x elevado na r mais 1 sobre r mais 1, quando você deriva isso aqui, por que dá x na r? Por que fornece x na r? Porque o que é expoente se torna coeficiente, vai ficar r mais 1 dividido por r mais 1, que vai se cancelar, e você subtrai uma unidade no expoente. Então, vai ficar r mais 1 menos 1. Portanto, x na r e os elementos aqui se cancelaram. Claro, isso só funciona para x diferente de menos 1. Então, se você tem dificuldade para fazer esse exercício aqui, eu sugiro que volte lá naquela tabela e relembre a regra de derivação. Embora eu esteja falando de integral, vocês vão perceber que o tempo inteiro eu estou falando de derivada. Então, os conceitos e propriedades sobre derivada têm que estar presentes o tempo inteiro aqui, porque a integral é o processo inverso da derivada. Então, não tem como a gente fugir. O que você não pode é confundir. Quando tem que integrar, tem que integrar. Quando tem que derivar, tem que derivar. Então, você tem que tomar um certo cuidado na sutileza das operações. Então, eu quero integrar x na quarta. Observando, né, o quadro do exemplo 5, como eu tinha mencionado a recém, a linha 3, né, a primeira coluna da linha 3 se refere à regra de potência para a derivada. Ou seja, para entender o processo de cálculo dessa integral, basta observar a segunda linha, a segunda coluna da linha 3. Ou seja, somar, que é o processo inverso, né, que é o que nós estamos fazendo aqui. Ó. O que a gente fez? Ó? X, quem que é a integral de x na r? Eu somo uma unidade e depois que eu somei uma unidade no expoente, eu vou subtrair, certo? Mais a constante para representar a família. Veja que na derivada era diferente, né? Primeiro eu puxava o expoente para frente da função e depois eu subtraía uma unidade. Agora não, primeiro eu vou somar uma unidade no expoente e depois colocar ele no denominador. Portanto, a integral de x na quarta eu vou somar uma unidade e a minha integral vai ser x na 5 sobre 5. Bom, tu pode verificar. Este elemento que está aqui é a família de primitivas da função x na quarta. Portanto, se você derivar essa função que está aqui, o resultado vai ser x na 4. Então, você pode verificar isso, certo? Para o expoente negativo, também vou somar uma unidade. Então, essa função que está aqui é a primitiva de x na menos 4. Podemos fazer isso para expoentes racionais. Também, vou somar uma unidade, depois que eu somo, eu coloco no denominador. E aí, só apliquei as propriedades aqui que eu posso aplicar. Portanto, essa função que está aqui, ó, é a primitiva de x elevado na menos 1/2. Ou seja, se você derivar essa função aqui, você vai obter a função que está aqui, porque isso aqui é a primitiva. X elevado na 1/2, que é o mesmo que raiz de x, são só notações diferentes, também soma uma unidade e você vai produzir uma função aqui que é a primitiva de x elevado na 1/2. Aqui nós já estamos aplicando a propriedade 1, o 5 pode vir para frente do sinal de integral, e aqui você vai aplicar o que nós fizemos no exercício 1, 2, 3 e 4. Né? Você vai somar uma unidade e depois dividir. Portanto, aqui você tem a primitiva. O exercício 6.6, você vai aplicar a propriedade 2. Né? Se fosse menos, você ia aplicar a propriedade 3. Então,
a integral da soma é a soma das integrais. Você tem um elemento multiplicando, você está aplicando a propriedade 1 também, e aqui resulta, então, que esta função aqui é a integral desta função que está aqui, ou seja, é a primitiva. Se você derivar essa função aqui, você vai obter a que está aqui. A integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Vejam, está na tabela lá em cima, mas você precisa decorar a tabela, você tem que lembrar que a derivada do arco tangente produz essa função que está aqui dentro, tá? A gente vai aprender a calcular essa integral de uma maneira diferente, utilizando substituição trigonométrica. Então, quando a gente for calcular as integrais por substituição trigonométrica, a gente vai aprender a fazer essa integral aqui de uma outra maneira. Mas, do jeito que está aqui, nós estamos utilizando as propriedades que nós conhecemos de derivada. Outro exercício interessante é que aqui a gente está fazendo um exercício de potenciação e radiciação, né? Da gente escrever aí essa função de maneira diferente. Então, esse elemento que nós obtemos aqui é a primitiva de quem? Dessa função que está aqui dentro, certo? Quem que é a integral de secante mais a tangente? A pergunta que você faz é, qual é a função que você deriva que produz secante vezes tangente? É a secante. A derivada da secante fornece esse elemento que está aqui. Como que eu sei que a integral da secante vezes tangente é a secante? Porque eu sei derivada. A derivada disso aqui fornece o que está aqui dentro. Por isso que eu sei fazer esse caminho aqui, porque eu sei a volta. Então, você tem que conseguir estabelecer esse círculo aqui de conexões entre a derivada e a integração. Bom, veja que interessante esse exercício aqui, ó. lnx sobre x lnx ao quadrado. Estamos utilizando algumas propriedades, ó. Vejam que isso é muito importante, gente, vocês enxergarem nos exercícios. Às vezes você não vai conseguir resolver um exercício porque você não conseguiu enxergar propriedades importantes aí que você poderia aplicar para resolver o exercício, tá? Essa é uma propriedade das funções logarítmicas, ó. Eu posso pegar o 2 que está no expoente do logaritmando, né? E ele pode passar para frente aqui multiplicando, ó, o que simplifica muito o nosso cálculo da integral. Qual é a função que você deriva que fornece 1 sobre x? É o lnx que nós já tínhamos visto antes. Esse exercício aqui também é interessante, porque vejam que nós estamos resgatando muitas propriedades e características das funções, né? E aqui em específico das funções trigonométricas. Né? Vejam só, eu preciso calcular a integral de tangente ao quadrado vezes a cossecante ao quadrado. E aí parece que vai te bater um pânico aqui, mas não precisa. Por quê? Porque basta você lembrar que a cossecante ao quadrado é igual a cotangente mais 1. Poxa, prof, como é que eu vou decorar isso? Você não precisa, né? Você tem duas relações que você estabelece a partir da relação fundamental da trigonometria. Que relações são essas? Você pega a relação fundamental da trigonometria e divide hora por seno ao quadrado, você vai obter essa relação aqui. Se você pegar a relação fundamental da trigonometria e dividir por cosseno ao quadrado, você vai obter uma outra relação bem importante, que é o que está aqui embaixo. Então, veja que esses elementos aqui é muito importante você saber. Então, anota aí no cantinho do teu caderno essas relações aqui, como que elas são obtidas, para você não precisar decorar. Basta pegar a relação fundamental da trigonometria, dividir por seno ao quadrado, você vai obter uma relação. Se você dividir ela por cosseno ao quadrado, você vai obter outra relação. Então, utilizando essas duas relações, né, a gente consegue substituir aqui na integral. A cossecante, então, é 1 mais a tangente. E aí você faz a integral de cada uma delas, né? A integral de 1 mais tangente ao quadrado, nós utilizamos essa relação que está aqui, né? E que é a secante ao quadrado. Mas qual é a função que você deriva cujo resultado é secante ao quadrado? É a tangente, né? A derivada da tangente é a secante ao quadrado, certo? Então, às vezes você precisa utilizar algumas relações aí da trigonometria para conseguir resolver a integral.
Esse próximo exemplo, né, está resolvido aqui. Vocês podem dar uma olhada com mais calma. A integral da subtração é a subtração das integrais. Tem alguns elementos que a gente vai utilizar aqui também, que são as definições, por exemplo, de tangente e de secante. Veja que nós estamos utilizando aqui, ó, seno sobre cosseno. Eu abri isso aqui, né? Seno sobre cosseno e 1 sobre cosseno. Seno sobre cosseno nós sabemos que é a tangente e 1 sobre cosseno sabemos que é a secante, né? Quem que é a integral de tangente vezes secante? É a secante, porque a derivada da secante é secante vezes tangente. Então, analisem com mais cuidado esse exercício aqui. Integral de secante ao quadrado sobre cossecante ao quadrado. Então, vejam as simplificações, né, e todas as propriedades e definições que eu estou utilizando. Ó. A secante ao quadrado é 1 sobre o cosseno, e a cossecante é 1 sobre o seno, só que como a cossecante está no denominador, eu tive que inverter também a fração aqui, certo? Eu reparti um cosseno para cada lado, ficou 1 sobre o cosseno, seno sobre o cosseno. 1 sobre o cosseno é a secante, seno sobre cosseno é a tangente. E a integral disso aqui, como a gente já viu algumas vezes, é a secante. Esse exercício aqui eu gosto bastante, bem interessante. Determine f de x tal que a integral da f de x fornece aquela função que está ali do lado direito. Então, vejam, eu quero a f, e o exercício está me dando a integral da f, portanto, está me dando a primitiva, né? Então, o que eu tenho não é a f, eu tenho a f maiúscula, eu tenho a primitiva, que é essa função que está aqui. Ó. Bom, se eu tenho a primitiva e quero obter a f, qual é o processo que você aplica? É a derivada. Se você derivar essa função que é a primitiva, você vai obter a função que está aqui, ó, que é o que acabei de descrever nesse exercício, certo? Encontre uma primitiva da função, o exemplo 8, que se anule no ponto x igual a 2. Então, você precisa encontrar a primitiva, ou seja, a integral dessa função, e mais, ela tem que se anular no ponto x igual a 2. Então, você precisa calcular a primitiva, foi o que nós fizemos aqui. Como queremos uma primitiva que se anule no ponto x, tem-se que, quando x é igual a 2, a primitiva tem que ser 0. Então, neste caso, nós vamos encontrar o valor da constante, né? Fazendo os nossos cálculos aqui, a gente obtém o valor da constante e aí escreve quem que é a minha f de x, a minha primitiva completa. Então, o interessante desse exercício, perceba que a primitiva que satisfaz as condições do exercício não é uma família de funções. No início foi, só que você precisou satisfazer mais uma condição. Ela tem que se anular no ponto x igual a 2. Não são todas as primitivas de uma função que se anulam no ponto 2, é apenas uma. E ela está aqui, ó. Certo? Então, é o que nós chamamos de condição inicial. Segue aqui, então, já acompanhando uma lista de exercício, certo? E essa lista de exercício, então, são duas partes, alguns exercícios propostos, e aí depois uma parte 2, que é do livro ali, sugestivo para vocês, que eu sugeri para vocês, livro da Dilva de cálculo.